Boa tarde, alunos do nono ano. Good afternoon, students from the ninth grade. Eu sou o professor Ed, temos mais uma aula de inglês. Estou aqui com a professora Antônia. Good afternoon, Antônia. Good afternoon, Eddie. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. Então, a professora Antônia vai fazer a moderação da aula de hoje. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar no chat. E ela vai também acompanhar as interações. Então, tudo que vocês falarem, a gente vai fazer a leitura e passar para. Que se a gente não conseguir tirar nessa aula, nós tiramos as dúvidas nas próximas aulas. Falando sobre chat, agradecer aí a participação das professoras Andréia, Iris, Maria Aparecida, Rosenilda, Rosemary, professor Antônio Carlos, que está sempre com a gente também. A responder a professora Patrícia, que ela está perguntando sobre os links do vídeo. A gente coloca, não a gente, mas os PowerPoints, as apresentações, esses slides que a gente usa, elas ficam disponíveis na Secretaria Digital, geralmente no final do dia, porque a gente ainda faz algumas revisões antes de a aula ir para o ar, então a gente não tem como colocar a aula com antecedência, geralmente a gente coloca depois. Então os links dos vídeos vão estar disponíveis, mas também no próprio YouTube você consegue encontrar. Na nossa própria aula ali aparece o link, então a gente sempre disponibiliza o código, o QR Code para você fazer um download, então tem essas maneiras. Falando também em downloads, a gente tem agora o material do aluno do terceiro bimestre, já está disponível também, a gente vai colocar aí para vocês na tela, que aí vocês têm aí o código, que vocês podem fazer o download, também está na página da EFAP, né? A gente vai trabalhar as atividades já do terceiro bimestre, apesar de vocês não estarem ainda com o caderno, mas vão fazendo suas anotações no caderno que vocês, depois quando vocês pegarem o material físico, vocês passam as suas anotações para lá. Enquanto isso, vocês o material dessa aula de hoje, que é Your Notebook, Seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. e o caderno do aluno, página 29, Student Booklet. E aí a gente vai trabalhar Activity 1, então, e vai tentar começar um pouquinho a atividade 2, mas então a gente vai focar na atividade 1, mas é uma atividade adaptada também. Voltando aqui aos recados aqui, agradecer muito a aluna Raíssa Rosa, que ela falou sobre incentivar os colegas a assistirem até as animes com legenda para vocês se adaptarem, para nas aulas vocês conseguirem fazer a leitura mais rápido, né? E dar um recado aqui, fazer uma correção também, que a gente estava falando da professora Érica, e elogiar a aluna Ana Júlia Pereira dos Santos, da diretoria de José Bonifácio, que a gente falou que era da diretoria de Linze, não, da escola João Portugal. Então, muito obrigado, desculpem a gente ter errado o nome da escola. Então, e agradecer de vocês estarem usando as nossas aulas. E aí, vocês, alunos, a gente vai ter nesse bimestre, a gente vai ter vários projetos, vão ter experiência, vão ter várias coisas legais que vocês podem fazer em casa. Quando vocês fizerem, marque a gente, coloca a hashtag eu no CMSP, ou coloca CMSP em inglês, que a gente sempre procura vocês nas redes sociais, principalmente no Twitter ou no Facebook, ou coloca o link nos vídeos também que tem no YouTube, que a gente consegue achar vocês e aí, se a gente puder, a gente até passa aqui nas aulas, certo? Então, participem mesmo. A gente fica muito feliz quando vocês participam. Tem um pessoal que compartilha os prints nas redes sociais também. É um trabalho muito legal que vocês estão ajudando os colegas, ajudando a gente. Agradeço muitíssimo, certo? Então vamos falar sobre a aula de hoje. A gente tem uma pergunta aí para vocês. How many experiments do you run in a day? Quantos experimentos você faz durante o dia? Olha essa pergunta, então todos vão pensando enquanto a gente fala aqui das habilidades. Pode ir, professora Antônia, por favor? Sim, habilidade 02. Compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas. Habilidade 13. Reconhecer novos gêneros digitais, como blogs, mensagens instantâneas, tweets, entre outros. Novas formas de escrita, abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros, na constituição das mensagens. Então, a gente acabou falando no bimestre passado, a gente falou sobre eletricidade e falou um pouquinho de ciências também, certo? E a gente vai falar bastante sobre experimentos nesse bimestre. A gente pensou no seguinte, por que é importante a gente falar de ciências? Quando vocês forem fazer algum certificado para inglês, vocês podem ganhar bolsa de estudos, inclusive sobre isso, cai muito texto sobre ciências. Eu mesmo não sou da área de ciências, quando eu fui tirar meu certificado, caiu um texto sobre biologia, sobre o comportamento de peixes. Então é muito comum a gente ver esse tipo de texto em provas, né, Antônia? Sim,
Acho Então, que talvez seja pelas publicações científicas, né? também, não importa qual área que você for trabalhar, sempre vai ter texto científico em inglês. Não importa qual área. Então, se você for para humanas, exatas, biológicas, então sempre terá isso, certo? Então, vamos ver como é que está o vocabulário de vocês de ciências. A gente tem uma tabelinha que vai aparecer na lousa, que é aquele KWL chart, que a gente vê bastante aí no começo das atividades, no começo dos bimestres. Vocês vão preencher agora, não vão preencher no caderno, pode depois da aula, mas agora eu quero que vocês escrevam aí no chat palavras que vocês saibam relacionadas a ciências, ou, na verdade, sobre experimentos. A pergunta é, what do you know about experiments? O que você sabe sobre experimentos? Fill out the first and the second columns in the KWL chart. Preencha a primeira e a segunda coluna no QWL. Certo. Então, você vai responder, você vai colocar palavras relacionadas com experimentos. Como é que você vai responder no chat? Está escrito embaixo da tabela aí, ó, how to answer in the chat. E aí você fala I know, você escreve I know, as palavras que você sabe relacionadas a experimentos, e vocês vão escrever as palavras que você gostaria de saber relacionadas a experimentos, e a gente vai tentar tirar essa dúvida de vocês então. Então vocês têm um minutinho e a gente já volta. Muito bem. Professora Antônia, que resposta nós temos? Olha, a maioria, Ed, colocou I know energy, Uhum. history, biologic, DNA, water, chemic experiment, explosion, fire. Olha, que legal. Então, olha só, vocês já estão relacionando com o que a gente viu no bimestre passado. Vocês reclamaram tanto que eu falava toda a aula de energia, mas a primeira palavra que todo mundo colocou ali, qual foi, né? Energy. Então, a gente viu algumas palavras aí que vocês alguns perguntaram, né? Que é, como é que fala laboratório? Então, você pode falar lab, ou você pode falar laboratory. Lab é mais informal, né? Então, computer lab, science lab. Então, se você relaciona o tipo, primeiro você fala o tipo, depois você fala você fala o tipo de science lab e computer lab, então você fala o tipo e depois você fala lab, ou você coloca laboratory, que é mais formal, né? E aí o pessoal falou explode, que é explodir, então explodir laboratório, explode the laboratory, e explosão é explosion. Então, muito bem, tem mais alguma palavra, professora Antônia? Science, doctor, battery, renewable. Renewable. Eu vi aqui que o José Matheus escreveu Biologic Experiments também, né? Então, vocês estão já relacionando com as áreas. Vamos ver, será que vocês conseguem adivinhar qual área que a gente vai falar hoje? A gente tem agora o próximo exercício, que temos aí duas colunas. A gente tem aí, tem a primeira coluna, que você tem a palavra, tipo, tem test, effect, a gente não vai traduzir agora, certo? Eu quero que vocês façam. Match the words that are connected by meaning. Ligue as palavras aos significados delas. Então, elas são conectadas por significado, mas não quer dizer que elas têm o mesmo significado. Elas são só conectadas. Como assim? Você tem ali, vamos pegar um mais simples aqui. Então, você tem causa e efeito. Você consegue encontrar os dois, um de cada lado? Então, é essa relação que vocês vão fazer. Eu prefiro que vocês não coloquem no chat, coloquem todas as respostas de uma vez, para que fique mais fácil para a gente ver o resultado aí, para a gente fazer a correção, certo? Então, vocês têm agora 2 minutinhos para fazer essa relação das palavras que vocês acham parecidos.
usem aquelas estratégias de leitura que a gente já fala sempre, né, para você usar os cognatos, as palavras são parecidas. Por exemplo, como é que fala causa, como é que fala efeito, como é que fala fator. São palavras parecidas com o português. Então, use essas estratégias para você conseguir fazer a ligação entre as palavras. Então, a gente volta em 2 minutinhos. Voltamos. O Thiago acabou de falar no chat. Aula repetida? Não é aula repetida, gente. Eu gostaria de saber que tantas aulas são essas que vocês sempre falam que é aula repetida. Não, gente, é aula ao vivo. A gente está lendo o chat, tá? Olha, professora Antônia, quais respostas nós temos? A Érica Verônica, deve ser, ela escreveu A, C, B, D, E, F, G. A professora Luana escreveu 1, B and E, 2, C, 3, A, 4, G, 5, F, I'm sorry, 6, G. Certo. Vamos ver na tela, então, como ficaria a resposta e a gente vai traduzir agora as palavras para vocês entenderem, certo? Então, olha só. A gente tem aí a palavra test, que por ser um cognato, a gente sabe o que quer dizer? Teste. Teste. E aí, se você faz um teste, você faz um experimento. E como é que a gente fala experimento em inglês? Experiment. E aí a gente tem a letra B, que é effect. Effect é um cognato, né, Antônia? Sim, parecida com português, né? Então, quer dizer? Efeito. Efeito. Se você tem um efeito, você tem um resultado. E como é que a gente fala resultado? Result. Result. Então, a gente tem o result. O result, você pode tem um sinônimo para result aí, que é a letra E, que é outcome. Outcome e result é quase a mesma coisa. Outcome também quer dizer resultado. E aí a gente tem factor, que também é um cognato, né, Antônia? Sim, é só tirar o C, né? Então aí vira fator. Fator. Se você tem um fator, você tem uma condição, que é condition, né? É a letra número 2. Número 2. E aí você tem knowledge. Você tem a palavra know. Do you know what is knowledge? Yes, I know. Do you know? I know. Então, know é saber, knowledge, Conhecimento. Conhecimento, é isso aí. E aí, qual palavra que a gente pode ser relacionado com conhecimento? Compreensão. E como é que a gente vai falar compreensão em inglês? É o número 6. Understanding. Né? Do you understand? Do you know? Né? São relacionados. Depois a gente tem aí outcome, que a gente já falou a resposta, né? Que é resultado. Fact. Fato. E aí, se você tem um fato, você tem uma evidência. E como é que a gente vai falar evidência em inglês? Evidence. Né? E aí, que a letra é o número 5. E aí a gente tem hypothesis, que também é um cognato, né, Antônia? Muito parecido com português. Que seria, então? Hipótese. Hipótese. Se você tem hipótese, você tenta adivinhar algo, você tenta imaginar algo. Guess what? Qual será que é, então? É a número 4, guess. Então, guess, quando você
está guessing, você está tentando imaginar algo, você guess, né? Você Quando tem adivinhar, também pode ser. Eu posso falar assim, guess what? Adivinhe só, Antônia, guess what? Né? Então, a gente usa essa palavra em vários contextos. Então, guess é uma palavra mais informal, uma palavra formal na ciência, a gente vai usar essas outras palavras que aparecem aí como hipótese. Você tem uma hipótese, você tem uma coisa que está inquietando você, algo que você quer descobrir, certo? Vamos para o próximo exercício, que é bem parecido, mas ele é bem mais curtinho. Olha só, a gente tem aí também as palavras aí question, cause, fact and knowledge, e você tem outras palavras relacionadas, só que você pode usar mais de uma vez. E aí que está a pegadinha, porque se você, olha só, você só tem 4 de um lado e tem 7 do outro lado. Então vocês vão fazer a relação, só que você vai ter que colocar quais são as que cabem ali. Não dá para chutar tão fácil assim, certo? Então vocês têm mais 2 minutinhos e aí a gente já volta com a correção. Voltamos. Gente, ó, chute é muito feio. E assim, 8G, não tem nem 8 nem 8, não tem letra F aqui. Então, vocês têm que pensar, vai chutar, mas não precisa chutar, dá para você olhar a palavra parecida ali, né? Então dá, gente, eu estou dando um tempinho para vocês terminarem e vão respondendo ainda. Professor Antônio, o que eles estão respondendo? o Bruno Silva respondeu 1D, 2C, 3B, 4C. A Giovana respondeu A3, B4, C6, D1. Certo. Vamos dar uma olhadinha então no chat qual seriam as respostas corretas aqui. Então a gente tem lá, ó, a letra A está falando question. Se você tem uma question, você tem uma Answer. Você tem uma pergunta, você tem uma resposta. Question, pergunta, answer, resposta. Vocês perceberam que eu mudei o tipo de relação entre uma e outra? Que agora elas estão relacionadas por significado, mas elas não estão como sinônimo, elas estão como opostos ali. Então você tem uma causa. Se você tem a causa, você tem um efeito. Causa é cause e efeito é effect. E se você tem um fato? Fato é fact. Se você tem um fato, qual é o contrário de fato? Qual o contrário? Fato? Hipótese? Não. É uma coisa que não é comprovada, que é um mito. Um mito, myth, isso mesmo. Né? Então, é a número 5 ali, ó, myth. Então, a pronúncia desse TH ali, vamos colocar, ver de novo na tela como fica a palavra. A número 5 é myth. Então, você põe a língua entre os dentes quando você tem o TH. Então, mito.
As pessoas usam muito errado a palavra mito, né? Quando o mito é uma coisa que não é verdade, tá? Então, tomem cuidado quando vocês usam quando mito ou mitologia, né? Eu relacionei a mitologia. Mitologia. Então, por exemplo, manga com leite faz mal. Verdade ou mito? Mito. Fato ou mito? Fact or myth? Né? E aí a gente tem a palavra knowledge, que é conhecimento, que a gente já viu. Se você tem... Qual é o contrário de knowledge? Qual é o contrário? Ignorância? Ignorância, que é ignorance. Então, a palavra ignorância, as pessoas relacionam também com você ser bruto. Na verdade, não. A ignorância é quando você é ignorante, que você não conhece um fato. Às vezes você fala assim, eu vou admitir a minha ignorância porque eu não conheço esse fato. E aí você vai atrás daquilo para você melhorar. Então, a gente conseguiu aqui ver com todas as palavras da primeira e a gente tem as das segundas. E aí eu tenho uma pergunta para vocês agora. A gente está falando de experimento. E aí vocês têm essas palavras aqui que relacionadas a experimento. Eu tenho essa pergunta que vai aparecer na tela agora. Vai aparecer, parece que é igual ao slide, mas não é. Baseado nessa resposta, based on this answer, what is the main objective of an experiment? Baseado nessa resposta, quais são os objetivos principais desse experimento? Então vocês vão responder agora no chat qual que é o objetivo de um experimento. Para que a gente faz o experimento? Para que serve isso? Então, respondam aí no chat, em um minutinho a gente volta. Voltamos, eu vou dar uma bronca em vocês, porque eu tenho que explicar, se eu não falar que é para responder em inglês, vocês respondem em português, né? Mas tudo bem que eu sabia que vocês iam fazer isso. Professor Antônio, o que eles estão respondendo? A Melissa respondeu, to see if it works or not. Para saber se isso funciona ou não. Very nice. A Letícia respondeu, to test some hypotheses. Para testar algumas hipóteses. O Nicolas respondeu, to discover. Muito boas suas respostas, vamos lá. Então eu percebo que às vezes vocês não respondem em inglês porque falta vocabulário. Então vamos fazer um exercício agora de vocabulário. Vou colocar mais uma tabela na tela, mas essa tabela não é só relacionar. Vocês vão colocar aqui, ó. É a mesma pergunta, what is the main objective of an experiment? Qual é o objetivo desse experimento? Principal de experimento. Eu coloquei a mesma estrutura que vocês viram. Vou voltar um pouco no slide anterior, só para a gente ver a estrutura. Olha só. Você pode falar we run experiments to find results. Nós testamos os experimentos para encontrar resultados. Ou você pode falar experiments are used for finding results. Experimentos são usados para encontrar resultados. Então você tem duas maneiras de você falar para encontrar resultados. Ou você fala to find results, ou você fala for finding results. Essa é a palavra to aí, ela quer dizer para, mas o for também pode ser usado como para. Só que depois do to, geralmente você vai usar o verbo no que a gente chama de infinitivo. Você não mexe no verbo. Mas se você estiver usando a preposição for, você vai colocar o ing depois. É só essa a regrinha, tá? Então, na dúvida, o que a maioria das pessoas vai fazer? No seu lugar, Antônio, você está na dúvida, o que você falaria? Usar o to ou for? Eu usaria o to. Eu usaria o to também, porque, né? É a maneira mais fácil, você não tem que mexer no verbo, porque aí você tem que pensar se é ing, mas vocês vão aprender as duas formas hoje, porque vocês podem até não usar tanto uma estrutura, mas quando vocês acharem, quando vocês lerem um texto com essa estrutura, vocês vão conseguir identificar e não vão ter problema de interpretar o texto, certo? Então vamos voltar no próximo slide, que aí você tem agora umas combinações de palavras. Você tem, num lado na tabela, você tem o verbo, então alguns de vocês já até usaram algumas dessas. Então se você já usou alguma dessas, por exemplo, acho que foi a Letícia que ela falou, testar algo. Testar algo é test something.
as colunas elas não estão equivalentes. Aconteceu do test something está no mesmo, mas você aqui pode testar uma hipótese. Test a hypothesis. Então, resolver um problema. Como é que você vai falar resolver um problema? Solve a problem. Solve a problem. Então, a gente já está dando a resposta de alguns. Então, eu quero que vocês escrevam 2 frases no chat, usando essas 2 estruturas que estão ali em cima. We run experiments to e experiments are used for, usando ing. Então, escolha 2 verbos, não precisa ser na ordem, e tentem escrever 2 frases respondendo a mesma pergunta, usando esse vocabulário novo. Tenta usar o vocabulário novo. O que você já falou, não use de novo, tudo bem? E a gente volta em 2 minutos. We're back. Teacher Antônia, what are the answers? Bom, eles aceitaram a sugestão, a maioria usou o to, tá? A Jennifer respondeu, experiments are used to... I'm sorry. We run experiments to test. Okay. Experiments are used for texting. A Laiane, we run experiments to collect experiments. Experiments are used for testing hypotheses. A Lairane, deve ser Laiane, we run experiments to learn something. O Bruno, experiments are used to learn something. Very for nice. Learning. I'm sorry. O Bruno escreveu, experiments are used for learning something. Very nice, congratulations. Tá vendo? Todo mundo, não é tão difícil a gente começar a criar nossas frases. Vamos ver algumas opções de frases aí, algumas de vocês já colocaram aí, iguais a que eu coloquei. Eu preparei aqui um PowerPoint com algumas opções vamos colocar o slide na tela. A gente tem aí, ó. Aí a gente faz a tradução agora, para quem não pegou o vocabulário, que a gente coloca numa frase, fica mais fácil de entender. Por isso que a gente não traduziu uma por uma das palavras. Então, a gente tem a primeira. We run experiments to find results. Nós fazemos experimentos para encontrarmos resultados. Então, vocês já entenderam que essa parte, we run experiments, você vai traduzir como nós fazemos experimentos, não vai ser nós corremos, né? Mas nós, pode ser fazer experimentos, conduzir experimentos, obrigado, Antônia. Então, a gente vai só traduzir agora a segunda parte aqui, porque não precisa ficar lendo toda hora. Então, we run experiments to learn something. Para aprender. Você quer que eu fale a frase inteira? Pode falar só o to learn Para something. aprender alguma coisa. To test a hypothesis. Para testar uma hipótese. Deixa eu falar de novo, porque a pronúncia é horrível agora. To test a hypothesis. Para testar uma hipótese. To collect data. Para coletar dados. Algumas pessoas falam data, algumas pessoas falam data, tá? Então, depende aí.
to solve problems, para solucionar problemas, to make observations, para fazer observações, to explain patterns. para explicar padrões. Isso. Vamos ver agora como ficaria usando o for. Quase a mesma coisa. O que mudou? Colocou ing, mas vamos de novo. With experiments are used for learning something, Os experimentos são usados para aprendermos alguma coisa, for testing a hypothesis, para testarmos algumas hipóteses, para testarmos uma hipótese, for collecting data, para coletar dados, for solving problems, para solucionar problemas, for making observations, para fazermos observações, for explaining patterns. para explicarmos padrões. Muito bem. E agora eu tenho mais uma pergunta para vocês. Olha só, tem uma pergunta que é mais opinião para vocês. Quero que vocês respondam em inglês. Quando foi a última vez que você conduziu um experimento? When was the last time you ran an experiment? What was it? Qual foi? Qual foi o experimento? Então, vocês vão colocar, se você não conseguir colocar em inglês, não tem problema, coloque em português mesmo, mas tentem colocar em inglês agora no chat a última vez que você fez um experimento aí. A gente volta em um minutinho. Ok, Teacher Antônia, how many experiments do you have? Quantos experimentos nós temos aí? A maioria escreveu never. Uhum. A Kellyanne falou que ela tentou fazer um vulcão na escola. Uhum. O Killian Ryan escreveu in school e fez um vulcão. A Ana Gabriela escreveu a long time ago. O Oliver respondeu I didn't remember. Então, olha só, a gente vai agora desmistificar isso que vocês falaram. Vou pedir agora para que vocês peguem o celular e vocês vão deixar ele na horizontal. Escondam o chat, deixem tela cheia agora, porque a gente vai ver um vídeo e esse vídeo também vai responder. Depois desse vídeo, vocês vão pensar sobre a última vez que vocês fizeram experimento, que ele vai dar um outro conceito para experimento aí, certo? Então, deixa a tela cheia agora. O vídeo vai estar com a legenda em português, então não quero ninguém reclamando no chat, não estou entendendo nada, porque vocês vão conseguir ler pelo menos a legenda em português, e aí tente relacionar as palavras que ele diz com o que está na legenda para vocês conseguirem desenvolver o inglês, certo? Então daqui a 1 minuto e 52 segundos nós voltamos e vamos assistir esse trechinho do vídeo. When was the last time you ran an experiment? Seriously, I'd like you to think about it for a minute. Pause the video and maybe even write down a few notes. Okay, we're back. Running experiments is really important. We do it all the time, whether we're making food, trying to find the fastest bus, or the shortest distance on a map. We also run experiments on our family and friends. We learn very quickly as children what makes our parents happy or upset. We run experiments on our partners, our spouses, and maybe even our colleagues at work. In fact, the only way to learn anything about a system is to disturb it and then observe it. I tell my students, if you've stopped experimenting, you've given up on life, and I really believe that. I'm Kevin Dunn from McMaster University in Hamilton, Canada. I work in the chemical engineering department, but this course is not going to be about chemical engineering. My goal is to make the next 5 modules of learning materials the most interesting course you will be able to take online. This one is going to be memorable and useful. I'm going to teach you skills that you can use anywhere in your life.
and you don't need a university degree to learn them. This course is about running experiments efficiently. What do I mean by that? Efficiency is doing the least amount of work and getting the most amount of information. For those of you that work in companies, you know that you almost never get a chance to do experiments at work. So when you get that chance, you have to make sure you get it right the first time. Now let's take a look at some examples. The small things in life matter. Então, será que mudou a opinião sobre a experiência, Antônia? Sim, com certeza. Você faz muita experiência durante o dia, Antônia? Many experiments. Many experiences. Então, faz experiência com a família? Of course, you too, com você também. I know that. Eu sei. Então, a gente faz, segundo o que ele diz no texto, a gente faz experiências o dia todo com às vezes com a sua família, com seus familiares. Então, eu tenho de novo, vou fazer a pergunta parecida que eu fiz antes. Então, olha só. A gente tem based on the video, baseado nesse vídeo. Vamos colocar o slide na tela para vocês. Então, based on the ideas of the video. Baseado nas ideias do vídeo. How many experiments do you run in a day? Quantos experimentos você faz durante o dia? Write some examples. Então, eu quero que vocês escrevam Escreva alguns exemplos. alguns exemplos. In English. Tentem escrever em inglês. Então, um minutinho e a gente já volta. Prontinho, foi um pouquinho mais rápido de um minuto, porque a aula já está quase acabando e eu gostaria que vocês assistissem mais uma vez o vídeo para responder uma outra pergunta. Antônio, o que eles estão respondendo? A maioria respondeu I do a cake e a Marília respondeu I run experiments in cuisine. Então, olha só, você quando está cozinhando, você faz vários experimentos também, né? Agora eu tenho outra pergunta para vocês sobre o texto. Eu vou perguntar para vocês o que é eficiência, what is efficient. Vamos ver a pergunta na tela aí para vocês. E aí vocês vão responder, vão assistir mais uma vez agora no chat. Vão assistir mais uma vez o vídeo, só que esse vídeo agora vai estar com a legenda em inglês. E eu quero que vocês respondam o que é what is efficient. Vamos ver as perguntas na tela. Mais uma aqui. E how often do you run experiments? Com que frequência que a gente faz experimentos? Que é uma pergunta que eu já fiz para vocês. Então, quero que vocês assistam mais uma vez e respondam no chat o que é efficiency. What is efficiency? When was the last time you ran an experiment? Seriously, I'd like you to think about it for a minute. Pause the video and maybe even write down a few notes. Okay, we're back. Running experiments is really important. We do it all the time, whether we're making food, trying to find the fastest bus, or the shortest distance on a map. We also run experiments on our family and friends. We learn very quickly as children what makes our parents happy or upset. We run experiments on our partners, our spouses, and maybe even our colleagues at work. In fact, the only way to learn anything about a system is to disturb it and then observe it. I tell my students, if you've stopped experimenting, you've given up on life, and I really believe that. I'm Kevin Dunn from McMaster University in Hamilton, Canada. I work in the chemical engineering department, but this course is not going to be about chemical engineering. My goal is to make the next 5 modules of learning materials the most interesting course you will be able to take online. This one is going to be memorable and useful. I'm going to teach you skills that you can use anywhere in your life, and you don't need a university degree to learn them. This course is about running experiments efficiently. What do I mean by that? Efficiency is doing the least amount of work and getting the most amount of information.
For those of you that work in companies, you know that you almost never get a chance to do experiments at work. So when you get that chance, you have to make sure you get it right the first time. A gente sabe que está acabando o tempo, então a gente vai retomar esse vídeo em aulas futuras, né? Alguns já responderam, né, Antônia? Já a Ana Caroline respondeu que ela fez um experimento today. A Yasmin, all the time. Isso. Então, a gente vai retomar as respostas de vocês. Eu vou me despedir agora, vai aparecer para vocês um link para vocês falarem sobre a aula de hoje. Então, a gente vai se despedir agora e vai ficar o link na tela, certo? Thank you very much. Thank you, Antônia. Bye, bye. See you later. Bye, bye. See you.